Pode subir, igreja. Estou feliz de estar na presença de Deus com os irmãos. Deus é maravilhoso. Tem falado conosco essa noite de maneira muito forte, desde os louvores. Não sei se os irmãos estão percebendo desde o início do culto como que Deus tem falado conosco através dos louvores, através do amor dele por nós, o desejo que Deus tem por nós. E esse culto de hoje, culto de missão, é um momento oportuno de nós falarmos do amor de Deus para conosco. E Deus tem falado muito no meu coração nesse culto de hoje. E creio que falou com os irmãos também. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem multiplicado a fé da manhã aí. Deus tem mandado a providência. E eu creio que quando Deus manda a providência, vai vir também as ovelhas. Glória a Deus. Nossa escola dominical também vai ser multiplicada em nome de Jesus. Tem sido a bênção, né, gente? Tem sido maravilhoso que Deus tem feito em nosso meio. Eu gostaria que os irmãos, aqueles que possam, se coloquem sobre os seus pés, para a gente poder abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 10. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu estou totalmente dependente do Espírito Santo de Deus essa noite. Essa palavra tem sido muito forte no meu coração. E eu creio que vai falar também fortemente no coração da igreja. Mateus capítulo 18, versículo de número 10. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontra, na verdade eu vos digo que ele se regozijará mais com aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está no céu que se pereça um destes pequeninos. Pode sentar-nos. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz essa noite? Amém. Aleluia. Quem passou esse domingo feliz, passou bem esse domingo? Nós temos aqui já uma bênção de Deus que foi feita na vida de Benjamim, uma restauração da saúde física dessa criança, que só a mãe e a avó pôde passar minuto a minuto, sabe o que aconteceu. E o mesmo Deus, irmãos, que curou o Benjamim, está aqui essa noite conosco. Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para te batizar com o Espírito Santo. Ele está aqui para renovar suas forças. Está aqui para poder te abençoar no seu emprego. Está aqui para abençoar a sua família. É o mesmo Deus que se fez ontem. É o mesmo que se faz hoje. É o mesmo que estará com você até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu estudando em casa para fazer essa mensagem e tentando entender sobre o evangelista Mateus, e falando assim: Senhor, como Mateus traz para nós essa mensagem da ovelha perdida? E Mateus, irmãos, alguns historiadores falam que Mateus, um grande francês chamado Renan, ele fala que Mateus o livro do Evangelho de Mateus é um dos principais livros já escritos até os dias de hoje. Outro historiador diz que dentre os livros da Bíblia e qualquer outro escrito, pela riqueza de detalhe e
a minúcia que Mateus traz em seu livro é o principal livro de todos. Que Mateus ele descreve com muito cuidado, com muito detalhe, com riquezas. É o maior evangelho a citar sobre profetas, mencionar os profetas no evangelho. Alguns falam que Mateus foi escrito depois de Marcos, mas Mateus teve cuidado de trazer os profetas, porque Mateus escreveu um povo judeu e judeu cristão. Então Mateus está falando para eles: Cristo, que foi citado lá nos profetas, é esse que passou em nosso meio, que vocês judeus não creram. É esse que passou, que esse que eu vos venho escrever para que vocês possam crer. Na riqueza de detalhe, desde o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, os ensinos de Cristo, os seus milagres, morte e ressurreição de Cristo. A riqueza de detalhe que Mateus faz, para que nós possamos entender aonde nós estamos adentrando, de quem nós estamos falando, e tocando profundamente sobre o pioneiro do cristianismo, chamado Jesus, e que está aqui hoje conosco. Por isso é motivo de nós alegrarmos, é motivo de nós estarmos felizes, embora venham as dificuldades, embora venham desprazeres em alguns momentos, desafios que tocam nossas portas, batem em nossas casas, desafios que quando nós amanhecemos falando: Senhor, hoje de novo. Mas é Jesus que está do nosso lado para nos fortalecer, para nos trazer um renovo, nos trazer esperança e nos trazer a continuidade, e nos seja o principal e o melhor motivo de nós vivermos, chamado Jesus. É esse Jesus que está aqui conosco essa noite. Essa unção que nos cita essa noite de Cristo é a mesma unção que vai tocar você, que já tem tocado, e é a mesma que vai mover o seu coração essa noite, de íntima compaixão. Os irmãos vão ver um pouco antes do capítulo 18, o final do capítulo 16, Jesus, Mateus escreve pela terceira vez no seu evangelho, a terceira vez que Jesus menciona sobre a sua morte na terra, sobre o fim da vida de Jesus, na sua passagem terrena. E quando Jesus ele acaba de escrever e falar com os seus discípulos sobre a sua morte, um pouco menos com riqueza de detalhes, Jesus ele continua, e após 6 dias dessa anunciação, Jesus chama Pedro, Tiago e João e fala: que vem aqui vocês 3, vão separar dos demais. Eu vou convidar vocês a ter um momento agora de intimidade comigo. Eu estou todo arrepiado já de sentir a presença de Deus, e quero que você também sinta, e entre na palavra comigo, e comece a sentir a grandeza desse Deus também em sua vida. E Jesus convida esses 3, e convida você, igreja, agora a sentir dessa íntima compaixão, intimidade com Cristo, que poucos tiveram, mas que hoje você está sendo convidado também a ter. Jesus então convida Pedro, Tiago e João e fala para eles: nós vamos subir o monte, e nós vamos orar agora. Aleluia. É forte demais, irmãos. Uma das mais conhecidas passagens no Monte da Transfiguração. Eu vou ter a audácia de dizer o Monte da Transfiguração. Naquele local, irmãos, Pedro, Tiago e João, eles tiveram um momento com Cristo. Eles tiveram uma intimidade tão grande, família. Eles tiveram um momento prazeroso, tão diferente, que naquele momento tiveram visões. Cristo trouxe a eles, através do Espírito Santo, também Deus entrou naquele momento. Eles tiveram visão de Elias, visão de Moisés, visão de anjo. Isso tudo acontecendo no momento de oração, no momento de monte. E aqui tem pessoas que são pessoas de oração. E você que é de oração, você está começando a entender o que eu estou dizendo. É aquele momento que você separa com Cristo e fala assim: eu vou orar.
Deus nesse momento. Se desligar das coisas externas, desligar do mundo, desligar dos problemas, das preocupações, porque é Ele quem vai cuidar de cada detalhe da sua vida. E você agora vai respondendo do monte da transfiguração com Cristo. Pode tentar sentir o que os discípulos sentiram. Porque quando vem uma notícia ruim, e Cristo chama aqueles discípulos a subir com eles, eles começam a ter visões em momentos de intimidade tão grande, tão ímpar, tão diferente, que só nós vamos poder tê-las se nós tivermos momentos de intimidade com Cristo. E para você ter intimidade, você tem que ter relacionamento. E para você se relacionar, você tem que falar com a pessoa. E quando você fala, para você ter um relacionamento e não ser monogâmico, na qual só uma pessoa fala e não escuta a outra, você precisa também de ouvir a Cristo. Você no seu coração, você pode começar a falar com Cristo em pensamento. Paulo fala que pode orar também em pensamento. E você falando com Cristo, no momento fala assim: Senhor, eu estou ouvindo essa palavra, um momento de meditação minha agora na igreja, no templo, na sua casa. É um momento que você tem intimidade com Jesus agora para sentir e falar: Senhor, esse momento é eu e você, que eu preciso tanto se sentir. Eu preciso que você me toque, que você me abrace, eu preciso do Senhor. E eu creio que isso vai tocar você também, vai levar você até o terceiro céu se precisar dessa noite. Porque para Cristo não tem nada impossível. Mas também da oração que você vai começar a ter intimidade com Cristo. E você em sua casa, quando você dobra os seus joelhos, agora tem um projeto na igreja de oração todas as segundas-feiras, de 7 a 8 da noite. Culto de consagração também nos primeiros domingos do mês. São momentos únicos de oportunidade de você falar com Cristo, e momentos que você também tem que deixar um tempinho para ouvir o que Cristo tem a dizer. Porque muitas vezes nós falamos com Cristo, falamos, apelamos, mas é isso, nós não temos tempo de ouvir Cristo. A gente chega em casa com os afazeres do dia, velocidade do tempo, a gente ajoelha na nossa cama, fala: Senhor, eu estou aqui, obrigado, perdoa meus pecados, tchau. Aí quando vem a necessidade, você fala: Senhor, eu estou aqui, obrigado, isso, e eu preciso disso. Nós ordenamos aquilo que nós precisamos, sem mesmo saber se nós estamos preparados para receber o que Cristo tem para nos dizer, ou o que Cristo tem para nos dar. A vida, o tempo, ele tem nos consumido de maneira tão grande, que o tempo, ele tem nos confundido e tirado de nós um momento de intimidade com o Pai, um momento de relacionamento, um momento de monte. Momento de monte, irmão, quer dizer que você tem que chegar até todos os dias subir um monte para orar a Deus. Mas é um momento que a gente traz aqui no figurativo para você também transformar esse momento de oração na sua própria casa, para que você possa ter intimidade com o Mestre. Então aqueles discípulos viveram aquele momento único. Eles tiveram o prazer de sentir e ver coisas que, irmãos, até para descrever, eu tentei imaginar em casa, às vezes, e falar assim: como será que foi isso? Sabe, Gabriel, você fica pensando e viajando nas escrituras sagradas, você fala assim: Carol, como que foi esse momento? Essa subida dos discípulos, desses 3 homens, assim como eu, como você, subindo um monte com Jesus, qual que foi a conversa? Qual que foi a intimidade? Qual que foi a troca? Jesus acaba de falar que ele iria morrer. Aí os 4 começam a caminhar juntos, subindo o monte. E quando chega no monte, a oração começa. Eles começam a buscar o Pai deles, e começam de repente a ter visões surpreendentes. O céu começa a se abrir. E eu comecei a sair de mim, irmãos, e falei assim: Senhor, que grandeza é essa? Quando nós temos essa intimidade com o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor com intimidade de todo o coração, irmãos, nós temos que estar preparados a viver o sobrenatural de Deus. Para que você, a partir de hoje, comece a viver o sobrenatural de Deus. Eu convido você também a ter intimidade com Jesus. Porque a partir do momento que você tiver intimidade, a
trazer Jesus para perto, para abraçar, para viver junto, de braço dado, todos os dias, o céu também vai abrir para você. Deus é maravilhoso, é para todos nós. E assim o capítulo de número 17, com o fim do 16, começa o 17, falando após 6 dias, no Monte da Transfiguração. O 17 aprofunda um pouquinho mais. Porque, Paulo, é o seguinte: quando nós buscamos, amigos, essa intimidade com Cristo, sabe, Tiago Francisco? A gente ora por intimidade com Cristo. Nós temos também que estar preparados para viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Porque nós falamos assim: eu quero tanto ser usado por Deus com os dons espirituais. Se está no Coríntios, os 12 dons, ele fala assim: Senhor, eu quero viver essa intimidade, essa intensidade. Eu quero aqui tocar uma pessoa para ser curada nesse momento. Falar um paralítico, levanta e anda. Para o cego, ele vai enxergar, do mundo que ele vai falar. A pessoa que tem enfermo no hospital, ela vai levantar daquele leito e vai andar. E aí, Gabriel, quando eles começam e vivem aquele momento oportuno deles, daquele monte, quando finaliza a oração daquele monte, aquele momento, Jesus fala para os discípulos assim: olha, o que aconteceu aqui em cima, não comento com ninguém ali embaixo. Se querem entre eu e vocês. Quando eu partir para o Pai, aí sim vocês comentam. Aí agora eu começo a aplicar para a igreja. Nem tudo que você recebe de Deus, nem todas as revelações, profecias, nem todos os seus sonhos, eles têm que ser compartilhados. Jesus, ele fala para os discípulos: tudo que vocês viveram foi maravilhoso aqui em cima. A ansiedade, nós como homens, é que desde aquele monte correndo, ele fala assim: vocês não têm ideia do que eu vi em cima. Vocês não fazem noção do que aconteceu naquele lugar. Nem isso, nós como homens, a nossa ansiedade é essa, contar, irmãos. Porque é maravilhoso, a gente quer contar as coisas boas, mas nem todo mundo está preparado para viver as coisas boas que você tem. O que é para você, o sonho que é seu, as coisas que é para você, as coisas que é para você realizar, o sonho que é para você acontecer, não é para o outro, infelizmente. O nosso coração palpita, a gente treme e fala: tem que falar para alguém, para o meu irmão, minha irmã, meu pai, para minha mãe. Aí Jesus vem e fala assim: ei, a partir de hoje, o que eu vou compartilhar com você no seu íntimo, calma, não fala para ninguém. É entre eu e você. Isso é um propósito, irmãos. Se Jesus fala para eles não compartilharem, é porque nem todos mereciam viver o que ele merecia. Tem portas que é só para vocês abrirem na verdade. Tem momentos de intimidade que é só para você, Jesus. Até mesmo de cura, você vai orar, vai curar. Você vai orar, o paralítico vai levantar e vai andar. Jesus vai falar assim: ei, fique em silêncio. Não fala para ninguém, porque a glória é de Jesus. Você está preparando para viver sonhos. Jesus vai fazer a sua vida. Jesus vai usar você. Jesus vai restaurar. Jesus vai fazer você voar voos muito altos que você nem imagina. Mas Jesus te fala essa noite: não compartilha com ninguém, porque é entre você e eu. Jesus vai te levar para cruzeiros e voos que você nunca imaginou na sua vida. Você vai começar a ter visões, vai começar a ter sonhos, você vai começar a ter experiências com Cristo que você não viveu ainda. Mas você só vai compartilhar as experiências quando Jesus mandar você compartilhar. Porque é momentos de você e Cristo. Terças, nem todo mundo que está do nosso lado está para nos aplaudir, nos reconhecer. Nem todo mundo vai preparado para ver você voar, cara. Sabe, tio, nem todo mundo que vive ao seu redor preparado para te ver realizar os sonhos que você tanto deseja. Embora você queria compartilhar, e você quer compartilhar, porque muitos precisam de ver. o que Jesus fez na sua vida, mas vai ser no momento certo.
Tem momento para todas as coisas. E o capítulo 17 continua. Quando eles descem do monte, quando eles vão caminhando, Arthur, descendo, Pedro conversando e falando, Pedro e Tiago devem estar tocando o outro, sabe? E falando assim, poxa, Tiago, eu queria tanto falar lá embaixo para a turma. Eu queria compartilhar nossa experiência aqui em cima. Foi maravilhoso, né, João? Aí o mestre Jesus descendo e tal. Aqueles dias Jesus olhando para trás e falava assim, para compartilhar, não falar nada, né? Quis falar, não tem problema, não vou conversar, não. Porque eu queria compartilhar mais, né? Já que o mestre falou que não pode, eu não vou compartilhar. E eles descem. E Jesus fala assim, não vou compartilhar. Eu penso que esse diabo que aconteceu. Eu estou figurando, sabe, Bruno? Mas eu penso que aconteceu, porque, Bruno, imagina comigo. Nós somos amigos. Eram 4 amigos descendo. E eu ia perguntar para Jesus, ô Jesus, vem meu pai. Sim. Foi tão bonito, tão maravilhoso. Aí Jesus fala, calma, Carlos. Vai dar uma certa você compartilhar. E quando eles acabam de chegar no pé do monte, irmãos, Jesus está trazendo essa palavra para você aqui essa noite. É porque Cristo tem propósito na vida de alguém aqui. Jesus não traz uma palavra dessa, não tem propósito desse para a igreja. Paulo, nós vamos fazer oração. Eu orei em casa essa semana, orei hoje antes de ministrar essa palavra. Falei, Senhor, fala o que a igreja precisa de ouvir, não que está na minha cabeça, mas o que a igreja precisa. E se eu estou falando que Cristo tem para vocês, é porque Jesus tem algo para fazer na sua vida, e Ele irá fazer, que é sobrenatural, e que é para a glória dele. E está te preparando para isso, e você vai contemplar bênçãos e grandeza de Deus, que você ainda não imagina contemplar. E quando você estiver forte e viver esse momento com Jesus, Ele vai mandar logo para você o primeiro desafio. E quando ele chega no pé do monte, chega o pai do menino, o menino lunático, esse menino endemoniado. A Bíblia fala deles que ele jogava na água, no fogo deles, de maneira brusca, de alucinação, perturbação demoníaca. É tão forte, velho, na vida da criança, que a criança jogava no fogo, jogava na água. E quando Jesus acaba de viver com os discípulos, aquele momento único e oportuno, que eles acabam de chegar, de caminhar, e a multidão, já esperando a Cristo, e tanta gente, vem o pai e fala assim, Jesus, ainda bem que você chegou. Foi maravilhoso a sua vida aqui, ó. Eu tenho um filho que está vivendo um momento muito difícil. Quem é pai aqui entende. Quem não é pai ainda sabe o que é a paixão de um pai com um filho. De um amor que você possa viver, você fala assim, meu pai, minha mãe, não sei. Mas você que é jovem, adolescente, a gente passou por momentos e paixões pelo próximo na nossa adolescência, pela nossa parceira, nosso parceiro, pela namorada, pelo namorado. E você vive uma intensidade tão grande de amor, quase igual talvez aquele pai que eu creio estava super preocupado com o seu filho, falando com Jesus. Jesus, é muito forte isso que você com meu filho está muito mal, está jogando na água, está jogando no fogo, eu não sei o que eu faço, vai morrer. E ele fala assim, Jesus, eu tentei, já tentei com os discípulos, já trouxe para eles, mas ninguém consegue resolver o problema. E aí, irmãos, a experiência é fazer você viver intimidade com Deus. Mas quando você desce um monte da oração, você vai ter que estar preparado também para viver os desafios e fazer exercício daquilo que Deus te preparou para executar. E Jesus embaixo, Jesus olha para aquele homem e fala assim, não é possível. Eu penso Jesus imaginando, os discípulos estão andando comigo já há um tempo, já ordenei bênçãos sobre eles para expulsar, para curar. Aí eu saí com esses 3 aqui, meu amigo, para orar. Agora a gente desce, eu me veio falar que esse problema é grande e ninguém resolveu, nem os discípulos. Jesus repreende aqueles demônios, expulsa o demônio do menino. O menino é curado. E após o menino ser curado, Jesus repreende os discípulos e fala assim: peraí, gente, peraí. Até quando?
quando vocês vão precisar do restauramento de vocês? Eu já disse a vocês que tiveram uma fé. Olha que Jesus compara. O tamanho do grão de mostarda. Você pode tirar esse monte daqui e passar para cá. Aí os discípulos vêm e falam assim: mas Senhor, por que nós não conseguimos? Porque vem a preocupação com o homem, fala: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Nós pelejamos, eu penso que eles tentaram, sabe, irmãos? Eu penso que eles chegaram, me oraram, tentaram repreender, tentaram de todas as maneiras. Eu penso que eles ficaram parados, sabe, Arthur? Eu penso, já, Francisco, que tentaram de qualquer maneira orar, repreender, expulsar aquele demônio, mas o menino melhorava. Aí Jesus vem com toda facilidade e pela unção de Deus, Jesus expulsa os demônios, traz uma comparação interna, se fala da fé. Então eu convido vocês a fazer essa viagem comigo, desde o princípio da pregação. A gente fala no primeiro momento de oração, intimidade com Cristo, relacionamento com Cristo. Nós vamos ter momentos únicos depois da intimidade, do relacionamento. Aí nós vamos caminhando com Cristo em oração, intimidade, relacionamento, e nós partimos a viver sobrenatural, viver o sobrenatural e as bênçãos que Deus tem. Nós temos que muito Deus guardar para nós, não compartilhar com os outros. Aí de repente vem o desafio, e Jesus fala: embora venha o desafio, tenha fé. O desafio é grande, mas se você tiver fé, o desafio pode ser enorme. O problema pode ser super difícil, mas se você tiver fé. Mas cara, o problema é grande, é difícil demais. Eu estou vivendo uma coisa que você não imagina. O que você fala que vai ser através da fé? Como assim que eu te falo? Jesus falou que é o tamanho do último pernas. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu sei o tamanho de Jesus que eu sirvo. Eu não sei o tamanho da dificuldade, mas eu sei o tamanho do Cristo que eu sirvo. Eu não sei o tamanho da enfermidade, o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema, o tamanho que vai aparecer. Mas eu tenho certeza de uma coisa: que o Jesus que eu estou pregando essa noite é maior do que qualquer das dificuldades que venha aparecer na minha e na sua vida. E você vai sair vencedor pela honra e pela glória do nome de Jesus. Aleluia. E basta você ter fé. Que seja pequenininha, sabe? Do tamanho do grãozinho de mostarda. Mas se você tiver essa mensagem, irmão, fixe no seu coração. O Espírito Santo está falando comigo que vai exercer isso na sua vida. Jesus vai movimentar o mar para o seu lado. E você vai ter que executar a sua fé. Porque a onda vai vir parecendo grande. Mas através da sua fé você vai falar assim: onda quebra agora. E a onda vai quebrar e vai te afogar. Porque você vai lembrar que Jesus falou: você tem fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? Uma estrutura, um procedimento,
viver momentos de intimidade com Cristo muito forte. E mano, aí Deus não traz uma palavra, uma instrução tão maravilhosa, igual Jesus está nos instruindo essa noite, sendo que não vai executar de uma maneira de Tiago Francisco mostra alguma coisa. Jesus nos instrui porque Ele vai nos usar. Então eu posso essa bênção, essa noite, essa palavra, porque é diretamente do céu. Nós vamos ter que exercer a oração, exercer a intimidade com Cristo, exercer a comunhão, exercer o jejum, exercer também de novo também a oração mais ainda. Nós vamos viver momentos únicos e momentos surpreendentes, sobrenatural com Deus, e vamos ter desafios também, até mesmo com os demônios, que seja em espírito, porque às vezes em demônio oculto, sabe, Yasmin? E começa a tentar você te cutucar de uma maneira que você fala assim: Senhor, quem no trabalho tem experiências assim às vezes? Você está trabalhando e tem alguém te cutucando, te punhalando lá, minando você com a faca, mas parece uma faca invisível, você não enxerga não. Mas você passa, o cara pega e te dá um, tum, aí te machuca. Aí você volta, ele pega e te dá outro, tum, aí você começa a sangrar. Aí você fala assim: Senhor, esse cara vai te dar minha paz. Eu passei 3 vezes para ele, até me deu 3 facadas. Antes que ele mata, eu vou para cima dele. Jesus vem e fala para você assim: fica tranquilo. Você vai usar de oração, jejum, para quebrar esse tipo de demônio, oração e jejum, oração e jejum, oração e jejum. Não precisa exercer com sua própria força, porque quem derruba é Cristo, através da sua oração, através do seu jejum. Vai parecer que vai precisar das minhas forças. Eu vou lá, eu vou destruir, eu vou fazer. Ei, Jesus fala e vem aqui e te fala assim: calma. Não é você que resolve, porque você levantou a mão, entregou a minha vida, entregou a sua vida para mim poder dominar ela. E se você entregou a sua vida para Cristo, quem faz por você é Cristo. Mas tem um tipo de raça, tipo de demônio, tipo de potestade, que não é eu nem você que resolve. Precisa de intimidade com o Pai, com oração e jejum. Oração e jejum. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. E quando eles vivem, irmãos, esse caminho de experiência com Cristo, eu vou ver que vai dar bênção lá em cima. Eles passam essa experiência física de ter que expulsar demônio. Aí Jesus vem pela 4ª vez e fala assim: estão vivendo isso tudo, está vendo isso tudo, mas aqui ó, com um pouco mais de riqueza e detalhe eu falo com vocês. Eu vou partir. Terá alguém, um homem que vai me entregar, que vai falar, que vai julgar erroneamente a mim, e eu vou ser levado por homens. Jesus vai dando detalhes. Pela 4ª vez Jesus fala com eles, com os discípulos, isso. Eu começo a pensar e tentar sentir estar na pele daqueles discípulos, porque, irmãos, não é fácil. Nós temos momentos de intimidade tão grande com Cristo, momentos de intimidade, de parceria, de amizade, de comunhão, de ver milagre, de ver bênção, de ver cura. E você vai ter momentos com Cristo que nós aqui hoje, só de falar, já sentimos. Imagina viver lado a lado. E quando ele está naquele momento de intimidade tão grande, Jesus vem pela 4ª vez e fala: eu irei partir. Eu irei subir com o Pai. Eu irei morrer. Eu irei ressuscitar. E eu não estarei mais no meio de vocês. Você deve imaginar aqueles homens, até colocando a cabeça deles assim: como assim vai acontecer isso? Com o nosso Pai, com Deus. Aí nós adentramos ao capítulo de número 18, na qual nós temos lá no início. Aí os discípulos começam a se conversar, começam a discutir, e vem uma indagação entre eles e fala assim: Jesus, e começa a vir uma preocupação e fala assim: quem será o maior? Quem vai ser o maior? Porque Jesus vai partir, Jesus vai estar mais no nosso meio. Então, Cristo, quem será o maior de nós? Aí começa a ter a preocupação do homem.
O homem tem uma preocupação que chama orgulho. O orgulho preocupa com a cadeira, preocupa com a posição, preocupa com o status, preocupa em ter, preocupa em aparecer, preocupa em estar em posições para os outros poderem ver. Quem será o maior? Como que vai ser esse negócio? A Jesus, com muita sabedoria, cuidado, carinho, amor, Jesus vem e, como uma criancinha, Jesus fala assim: é uma criança, uma criancinha ali. Para que você seja o maior, primeiro você tem que converter. E depois de converter, você precisa se tornar como uma criança. É Jesus falando conosco essa noite. Nós temos que primeiro limpar o nosso coração. Nós temos primeiro que converter de novo. Repensar que entre nós não tem maior nem melhor. Porque o maior e o melhor é Cristo. Nós temos que ser humildes. Porque esse será o reino do céu. Jesus veio e fala que você tem que ser igual a criança. Por quê? Porque a criança é pura. A criança é limpa. A criança tem uma humildade tão grande no coração, não pensa em ter poder. A criança não pensa em sentar numa cadeira por status. Eu estou aqui por status. A criança é humilde, ela é simples. E Jesus usa um linguajar simples para nos comparar quem é o maior. Ou seja, o maior é Cristo. O maior é Jesus. E Jesus continua a palavra no capítulo número 18. Só que após isso tem que converter. E Jesus muda de criança para pequeninos. No versículo número 6 até o versículo número 9 do capítulo 18. Vocês vão ver que Jesus muda da palavra criança e traz para pequeninos. Então, pequeno detalhe, inglês, com isso aí. Porque deixa o figurativo físico de uma criança e vem para pequeninos espirituais. E com muito carinho, Jesus fala aí com o diminutivo: pequeninos. Continuem orando, me buscando. Mas se alguém fizer contra vocês alguma coisa, fique tranquilo, que está fazendo contra mim. E a palavra de Deus é muito forte, porque a pessoa está mexendo com Jesus. Quando está mexendo comigo, está mexendo com você. Jesus fala na Bíblia, aqui nos versículos, que tem anjos de Deus. Deus envia anjos do céu para que todos os dias aqui ver como é que nós estamos e levar recado de como é que nós estamos para Deus. É como se, Júlia, alguém estivesse aqui, irmão, mas falasse assim: eu vou atrapalhar aqui com as irmãs. Eu vou começar a atrapalhar aqui dentro, começar a te deixar um bonito, um grande sentimento tão triste. Aí já Deus manda anjo, hoje vem cá, para você triste, seu coração um pouco contristado. Aí o anjo fala: Senhor, meu Deus, elas precisam de ajuda. Tem pessoas lá na terra tentando atrapalhar o caminhar delas, estão tentando atrapalhar o que elas estão servindo, o que elas estão fazendo. Isso não pode acontecer. E a Bíblia fala: ai do mundo por causa das ofensas, pois é necessário que venham ofensas, mas ai do homem por quem vem as ofensas. Nós vamos passar por problemas, por dificuldade, pessoas vão nos ofender, irão. Mas Jesus vem e fala: ai daqueles que estão tentando atrapalhar os meus filhos de continuar caminhando. Continue firmes, continue adiante. Vai vir pessoas que estão paralisadas, atrapalhar, mas nós vamos continuar, nós vamos persistir, nós vamos prosseguir. E aqui a gente vai finalizar agora a mensagem. E Jesus vem para os discípulos e fala assim: então não desprezei nenhum desses pequeninos. Embora nós somos pequeninos, muitas vezes espiritualmente falando, Jesus fala assim: não desprezei nenhum. E aqui eu trago uma mensagem de reflexão para nós, irmãos. E falando no culto de missões,
Aí Jesus vem e fala assim, ó, não desprezeis não, porque a gente, se perder uma ovelha no meio das 99, nós vamos ficar preocupados, porque aconteceu uma ovelha. Às vezes, irmãos, o mal, o inimigo, ele vem de maneira tão forte, irmão. Ele tenta desviar nós de todas as maneiras da presença de Deus. O mal, ele vem batendo com tanta força em nós, sabe, Kelly? O inimigo, ele vem com tanta força, com tanta pressão, com tanta opressão, para desviar nossas atenções da cruz, que às vezes nós começamos a entender e começa a caminhar através do mal. Ele vem com muita sutileza muitas das vezes e começa a entrar em nossas vidas, às vezes com um copinho de cerveja, às vezes com um toquinho de cigarro, às vezes ele continua através do telefone, através de um jogo ou através de sites de pornografia, e quando você vai assustar, você está se afundando no mal, se afundando na lama, e você começa a se tornar uma ovelha, vai se perdendo do rebanho. Aos pouquinhos, o rebanho vai perdendo aquela ovelhinha, ela vai indo embora. E irmãos, às vezes muitos de nós aqui fomos criados no berço evangélico, crescemos no evangelho, ou até mesmo muitos foram como eu, não nasceram no berço evangélico, mas era uma ovelha que estava perdida. E Jesus veio e tirou aquela ovelha no meio dos lobos e trouxe o rebanho. Aí Jesus vem, pega você, tira do meio do lobo e te traz para o rebanho. Aí você está no rebanho, às vezes eu pedi para o te bater, te destruir, te tirar do rebanho. Aí vem o Espírito Santo de Deus, protege, fala assim, não vou tirar do rebanho, não. Às vezes é um sopro distanciando o rebanho. A preocupação vem, Deus vem através do Espírito Santo, dá o coração do pastor e fala, pastor, vocês não sabem, irmão, a preocupação que é com o rebanho. O Paulo também estava notando quem faltou. Você sabe disso? Às vezes as pessoas não veem, a gente está conversando, tocando um assunto, mas é preocupado com as ovelhas que está fora do rebanho. Para nós que estamos aqui juntos hoje no rebanho, é mais gostoso, nós estamos juntos, estamos unidos. Mas quantas ovelhas se perderam? Quantas ovelhas se distanciaram do rebanho? Quantas ovelhas estão machucadas? Quantas ovelhas estão destruídas? E quantas ovelhas estão perdendo a força de caminhar? Às vezes enganadas por jogos, às vezes enganadas por vícios, às vezes enganadas, irmãos, por lobos que se vestiram de ovelhas. Às vezes parecem homens e mulheres na vida de pessoas da igreja, parecendo ovelhas. Eles vêm caminhando na minha vida, na sua vida, oferecendo mundos e prazeres, oportunidades, amizade, falam que eu sou o melhor amigo do mundo, a melhor pessoa do mundo. E quando você assusta, ele vai te puxando do rebanho, te puxando do rebanho. Quando está no meio do rebanho, ele parece ovelha, mas quando ele está longe, ele mostra o lobo que ele é. E às vezes só a misericórdia de Deus faz trazer de volta no rebanho. É muito perigoso viver longe do rebanho. É muito perigoso viver longe de Cristo. E Jesus fala, aleluia. Quando essa ovelha vem, quando essa pessoa vem, quando essa ovelha é perdida, ela volta para o rebanho de novo. Aí Jesus fala assim, ó, você é a única ovelha, merece uma festa, merece pão, merece aplauso. Não é porque as 99 ficaram esquecidas, chega, as 99 já faz parte do rebanho. Mas aquela que foi perdida podia ter morrido no meio do caminho, mas ela voltou. E que nós vamos ter essa reflexão em nossas vidas. Jesus, no começo da mensagem, nos preparou. Eu falei que os irmãos ter atenção, que Jesus estava nos instruindo, para que nós possamos ser
ovelhas que estão longe, ou até mesmo você que pode ser uma ovelha que está aqui dentro, junto com o rebanho, mas o Espírito Santo sabe que você está machucadinha já distanciando, ou até mesmo já do lado do outro, não sabe. E eu finalizo dizendo assim também é a vontade do nosso Pai que está no céu, que se pereçam desses pequeninos. Irmãos, nós somos seus pés. Jesus está na casa. Jesus te ama. Jesus, ele tem um amor tão grande por você. Eu quero te fazer um convite essa noite. Primeiro você que está afastado do rebanho. Primeiro para você que é ovelha, que não faz ainda parte do rebanho. Eu quero convidar você a vir até aqui à frente. Para você que ainda não tem a oportunidade de falar assim, eu quero ser uma ovelha de Cristo. Para você que ainda não tem a oportunidade, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Primeiro você que ainda não teve esse momento, esse prazer de falar assim, ei, o que é isso? O que está acontecendo? Eu te convido a levantar sua mão e falar assim, eu quero fazer parte do rebanho de Cristo. Eu quero entregar a minha vida para Jesus essa noite. Até que eu tentei controlar, até que eu tentei guiar, até que eu tentei tomar direção, até que eu tentei assumir o controle, mas eu cansei. E a partir de hoje eu passo a direção da minha vida para Cristo. Tem alguém hoje movido por essa mensagem que deseja colocar a sua vida a partir de hoje nas mãos de Jesus, para que Ele possa controlar, para que Ele possa direcionar a sua vida? Eu estou te convidando para você mudar de igreja, de congregação, de religião, de bairro, não. Eu te convido aqui hoje para você aceitar Jesus como o direcionador da sua vida. A você dar um passo de fé e falar assim, quem cuida da minha vida hoje não é mais eu, mas Cristo que vai cuidar.